João capítulo 6, aleluia, glória a Deus, versículo 1. Já ia esquecendo, gente, no dia 20 cai numa segunda-feira, dia 20 vai ser ministrado o curso de batismo, dia 20 vai ser ministrado o curso do batismo. Todos aqueles que vão se batizar, que querem se batizar, que querem entender como funciona, estejam aqui no dia 20, tá? A partir das 20 horas. Dia 20, curso, tá bom, André? Dia 20, curso do batismo. Todos encontraram? João capítulo 6, versículo 1. Diz assim: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E a grande multidão seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe dizendo: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus, tomando os pães e havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Só até aqui. Ontem nós estávamos num almoço e nós conversávamos justamente sobre esse versículo, sobre essa passagem. E ontem, depois que acabou o culto das mulheres, e eu gostaria de abrir um parênteses aqui para louvar a Deus mesmo pela vida das pessoas que estavam aqui. Foi muito poderoso o que Deus fez. A palavra foi grandioso, irmãos. Você precisa estar envolvido nas coisas que acontecem na igreja. A palavra foi ministrada, foi poderoso, os louvores foram poderosos. As pessoas que estavam aqui saíram marcadas com aquilo que Deus tem feito, com aquilo que Deus fez neste lugar. E foi algo tão assim, a gente saiu e algumas pessoas vieram e falaram, e alguns testemunhos, e eu fiquei em meditação e oração por este culto e com algumas questões a serem tratadas diretamente com Deus. E o Senhor me deu um direcionamento na palavra muito baseado naquilo que nós estávamos conversando. Eu preciso que você entenda o seguinte: Jesus inicia o teu ministério, e quando se trata de Jesus, cada um se aproxima de Deus por algum motivo. A maioria das vezes, eu já preguei isso aqui, a maioria das vezes aquilo que nos faz se aproximar não é uma causa tão nobre. E quando eu digo causa nobre, porque a gente deveria se aproximar de Deus por aquilo que Ele é. Nós deveríamos estar perto de Deus só pelo fato dEle ser Deus. Porque Deus já fez muito por nós, irmãos. Deus já fez muito por nós. Deus já entregou demais. Olha, Ele entregou o que tinha de melhor. Jesus é o melhor de Deus para nós. Então, essa deveria ser a nossa maior e a nossa principal causa. O amor que nós sentimos pela presença de Deus. O que deveria nos fazer permanecer na casa de Deus é o amor que a gente sente por Ele. O que deveria nos fazer entregar, servir, é o sentimento, a gratidão que a gente tem por tudo que o Senhor é e representa na nossa vida.
Mas eu não desprezo as causas e as questões que nos aproximaram. Cada um veio por um motivo. Cada um veio, talvez você veio porque você quis lutar pelo teu casamento, talvez você se aproximou de Deus, ou quando você vai lembrar lá na tua conversão, talvez era uma doença, algo que você estava enfrentando, e aquilo fez você vir até a casa de Deus, se aproximar, conhecer Jesus. Está tudo bem, nós estamos diante de um povo que, quando começam a ser ministrados por esta palavra, quando eles percebem o tanto que Jesus cura os enfermos, eles começam a seguir. Cada um vem por um motivo. O que eu não posso permitir é que o motivo que me trouxe seja o mesmo que me faz permanecer. Talvez você entrou porque o teu casamento não estava bom. Mas quando você entra e se envolve com as coisas que acontecem no reino de Deus, o teu coração precisa desejar e amar estar na presença de Deus. E aí já não é mais sobre o casamento. Aí já é sobre o sentimento que você conseguiu desenvolver junto com Jesus. E aí quando a gente vai se envolvendo nessa causa, é algo tão sobrenatural, que às vezes o casamento nem resolveu ainda, mas a gente já aprendeu a amar o ambiente onde o Senhor se manifesta. Às vezes o Senhor nem curou você ainda, aquilo que te trouxe, talvez foi uma enfermidade, talvez você nem alcançou a cura, mas você já ama estar na presença de Deus, você já ama Jesus, e é isso que te faz permanecer. O povo vai e segue Jesus pelos sinais, mas eles estão lá. Eles estão em busca talvez de um milagre, mas eles estão lá. E a Bíblia vai dizer que Jesus, aonde vai, ele vai pregando a palavra, e uma grande multidão vai o seguindo, a galera vai indo atrás, e neste exato momento, nessa passagem que nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer que já era tarde. Mas ainda assim existia uma grande multidão que estava esperando algo de Jesus. E aí a gente vai perceber, irmãos, que sim, para alcançar algumas coisas de Deus, a gente precisa entender que a vida cristã também é baseada em sacrifícios. Estar na presença de Deus requer esforço. Permanecer requer sacrifício. A gente não pode imaginar que, na nossa conversa ontem nós falamos isso, a gente está tão mal acostumado que a gente entende que a casa de Deus é como se fosse um drive-thru. A gente vem, Senhor, preciso para hoje de um milagre financeiro. Aí Deus fala assim, está aqui o milagre, você recebe o milagre e vai embora. Não é assim que funciona. Exige dedicação, exige esforço, exige empenho para viver coisas poderosas. Está tudo bem, milagre qualquer um pode viver com Deus. Tem gente que nem frequenta a igreja e vive milagres com Deus, mas viver propósitos com Deus requer dedicação e sacrifício. Acredite, irmão, milagre não vai te preencher. Você vive um milagre hoje, amanhã está precisando de outro, daqui a pouco mais outro, e outro, e outro, e outro, mas o propósito de Deus abastece você, sustenta a tua casa, sustenta a tua família, e para viver o propósito, você vai ter que dobrar o teu esforço, vai ter que dobrar a tua dedicação. Olha o que eles estão dizendo, eles estão querendo viver coisa grande com Deus, já está tarde, mas eles permanecem lá, esperando de Deus algo. Eu preciso entender que viver coisas grandiosas com Deus requer sacrifícios. Viver coisa grande com Deus requer sacrifícios. A gente quer viver o melhor de Deus e a gente não quer entregar nada. A gente não quer se dispor a nada. A gente não quer abrir mão de nada. A gente não quer ceder em nada. A gente quer os dedos, as mãos, e Deus está dizendo, o que você precisa, você encontra nos pés. E para chegar aos pés, você precisa se render. Para chegar aos pés, irmãos, chegar numa posição de pés, significa humilhar-se. Deus está dizendo assim, o que eu tenho para você não está nas mãos, está nos pés. Vai requerer de você humilhação. E a humilhação, quando a gente está falando, não é essa humilhação de expor a vergonha, mas humilhação, estou falando de se despir. A humilhação que a gente fala assim, é se derramar,
é estar disponível, disposto e pronto, não para que o Senhor cumpra em você o teu desejo, mas para que o Senhor cumpra em você e através de você o propósito que Ele te designou a viver. É Deus dizendo: quer viver coisas grandes comigo? Vai ter que entender que sim, tem hora que a gente vai ter que estar cansado e ainda assim se dispor. Tem hora que a gente vai olhar para nós e vai entender: não tenho nada, e ainda assim se dispor. Tem hora que eu vou olhar para dentro de mim e vou trazer talvez a minha pequena força, e eu preciso que você entenda que todo milagre acontece a partir de algo que eu trago. Eu preciso trazer alguma coisa, eu preciso disponibilizar alguma coisa. Não existe milagre a partir do nada, milagre a partir de algo que você trouxe. E a minha pergunta para você na manhã de hoje é: o que é que você trouxe? Eu nem estou falando de dinheiro, talvez eu estou falando de disponibilidade, eu estou falando de fé, eu estou falando de adoração, eu estou falando de tempo de qualidade com Deus, eu estou falando de devocional. É Deus dizendo: eu quero me mover, mas é a partir daquilo que você traz, é a partir daquilo que você entrega, é a partir daquilo que você disponibiliza. Deus tem coisa grande a derramar para a igreja, mas se a igreja não traz nada, certamente nada nós viveremos com Deus, irmão. Deus tem poder de fazer do nada, tem poder. Mas quando se trata de nós, Ele fala: é a partir de algo que você trouxe, é a partir daquilo que você disponibiliza. A Bíblia vai dizer que Davi chegou a um determinado momento que ele decide levantar um altar a Deus. Ele fala assim: eu preciso levantar uma tenda, eu preciso levantar um altar. Ele olha um terreno e ele fala assim: nossa, esse terreno é ideal para levantar um altar. Procura o dono do terreno. Chegou para o dono do terreno e falou assim: rapaz, quanto você cobra para me vender esse terreno, que eu preciso levantar um altar a Deus aqui? O homem fala para ele: não, se for para levantar um altar a Deus, eu vou doar o terreno para você. Nessa hora a gente salta, porque a gente sempre entende que nós temos que ser o favor da bondade em todo o tempo. Não, de graça, maravilha. Sabe o que Davi diz? De maneira alguma. Como que eu vou entregar para Deus algo que não me custe nada? Olha o que ele está dizendo: não tem como. Eu vim aqui sem algo que me custe alguma coisa. Se não me custa nada, como que eu vou entregar para Deus algo que não me custa? Se Ele entregou por mim tudo o que Ele tinha, Ele entregou o que Ele tinha de melhor. Ele entregou um filho para que eu pudesse viver. Você faz ideia do que é isso? Deus entregou um filho para que você viva. E na nossa vez a gente não quer entregar, ou quer entregar algo que não nos custe nada. Mas sabe o que é? É que eu cansei, fiquei cansado. Aí não vou entregar, estou cansado. Não pode custar nada de nós. Não pode custar o nosso tempo, não pode custar o nosso dinheiro, não pode custar a nossa dedicação, não pode custar a nossa entrega. Não, só dá certo se for aquele dia, aquele momento que eu estiver tranquilo, que eu não marquei nada, que tudo cooperou para encaixar na agenda. Aí neste momento eu vou entregar. Deus está dizendo: ofertas que não te custam nada, não geram nada na tua vida, não muda a tua história. Tem hora, irmão, e eu vou dizer sem medo de errar, eu já tive situações que para conseguir estar em um culto, eu andei 1h30 para chegar e 1h30 para voltar. E digo com total convicção, muito pelo contrário, alguém vai dizer assim: mas isso aí é um sacrifício de tolo. E eu digo para você, com base na minha experiência, a partir deste momento eu tenho vivido coisas poderosas com Deus. Talvez custou sim o meu tempo, custou sim 3 horas de caminhada, mas aquilo que o céu tem me proporcionado, o meu esforço ainda é muito pouco. É Deus dizendo: o que é que você trouxe? O que é que você traz? Quer viver coisa grande? Tenha noção de que você precisa estar disponível para isso, irmão. Você vai perceber que as grandes coisas que Deus tem para entregar, Ele sempre entrega para alguém que está fazendo algo, para alguém que está envolvido com alguma coisa. Deus não entrega, repete comigo: Deus, mais forte, Deus não entrega coisa grande para quem não faz nada.
Deus não entrega coisa grande para quem não faz nada. Deus não entrega grandes propósitos para gente à toa, para gente que não se move, para gente que não se disponibiliza. A Bíblia vai dizer que Elias está procurando alguém para ser o seu discípulo. O próprio Deus indica: você vai ungir a Eliseu. Você acha que Eliseu estava à toa? Não. Eliseu estava trabalhando no campo com 12 juntas de bois, estava no último, ele já estava com tudo preparado, e aí o convite chega para que ele possa viver, e ele viveu porção dobrada daquilo que Elias tinha. É Deus dizendo: quer viver coisa grande? Eu preciso te achar ocupado, eu preciso te achar se movendo. Deus não entrega coisa grande para quem não se move. Deus não entrega coisa grande para quem não está disponível. Quer viver coisa grande? Disponibilize-se, esteja alinhado. Deus quer te usar, irmão. Deus quer nos usar. Deus quer nos usar. Então você vai perceber que já é tarde, está todo mundo ali. Estão com fome, está todo mundo ali. Talvez assim como nós, eles tinham um monte de coisa para fazer, mas estão todos ali. Estou esperando algo de Jesus. Estou esperando algo de Jesus. Estou cansado, mas estou aqui, estou esperando algo de Jesus. Estou com fome. Ele está dizendo, e a fome fala de necessidades. Ele fala assim: ó, eu tenho necessidades, mas eu estou esperando algo de Jesus. Porque o meu cansaço nem se compara com aquilo que Jesus pode fazer para mim. As minhas necessidades nem se compara com aquilo que Jesus está prestes a entregar para mim. E tem gente que deixa de viver porque deixou a necessidade de falar mais alto, porque deixou o cansaço falar mais alto. E eu falo isso como um alerta para todos nós, todos, sem exceção, do altar até a porta. Se a tua necessidade fala mais alto, e você correr atrás dela, você vai perceber que você correu, supriu o momento da tua necessidade, e amanhã você está dizendo assim: ó, estou precisando de novo, estou precisando ser saciado de novo, estou precisando, porque o nosso cansaço não vai acabar, irmãos. O nosso cansaço não vai acabar. Você pode sair daqui hoje, deitar na tua cama, dormir o dia inteirinho. Amanhã você vai trabalhar 8 horas. E quando você chegar, fala assim: não estou aguentando de cansaço. Não vai acabar. As suas necessidades não vão acabar. Mas a nossa vida aqui acaba. E eu preciso que você entenda, irmãos, que após essa vida existe um outro lugar para nós. E tem gente que está muito preocupada com essa vida e esquece que essa vida nossa talvez dure 80, a minha avó durou 85 anos, mas o lugar que a gente vai viver depois dessa vida é uma eternidade. Eternidade. A grande dúvida é: sério, que esta vida para você vale mais do que a tua eternidade? Aqui 80 anos, 90, 100, não passa muito disso. Eu estou falando sobre eternidade. Aonde que eu vou passar e com quem eu vou passar esta eternidade? E tem gente que não quer dedicar nadinha de esforço para se relacionar com Jesus e ainda quer passar a eternidade com Deus que não conhece. Eu tenho, sei lá, 70, 80, 90 anos para conhecê-lo aqui e depois encontrar com Ele na eternidade. E a gente está gastando esse tempo com aquilo que é nosso, com aquilo que enche o nosso coração de prazer. E você está dizendo que isso é errado? Não. Mas eu vou dizer sem medo de errar, irmão, dá para ter tempo de qualidade e ainda assim ser aplicado nas coisas de Deus. Dá para ter tempo de qualidade. Nós tivemos um final de semana, a gente foi lá para Indaiatuba, a gente brincou, a gente comeu, andou de... Como que é o nome daquele desespero lá? Um negócio horrível que não saiu do lugar, atolou na lama. Ainda bem que não foi eu que paguei. Aí o negócio travou lá. As crianças, tá gostando lá? Não, tá gostando, Benício? Horrível. Ninguém gostou. A gente depois comeu pizza, foi maravilhoso. Mas opa, compromisso com Deus. Compromisso com Deus.
Dá para ter tempo de qualidade e ainda assim ser aplicado para o reino de Deus. Dá para a gente viver. A gente teve um tempo aqui de testemunhos. Não teve aqui nas quartas-feiras? Ouvimos testemunho de pessoas que foram curadas, pessoas que compraram suas casas. A gente teve um testemunho aqui ontem de uma irmã no culto das mulheres, que ela falou: irmão, Deus havia prometido que eu teria minha casa própria, e eu alcancei a minha casa própria. E a Claudinha, né? E a Claudinha, ela era da igreja onde a gente veio. Não teve um culto que eu possa catalogar. Eu falei assim: esse culto Claudinha não veio. Tinha culto de terça, ela estava lá. Tinha culto de quinta, ela estava lá. E ela conseguiu a casa própria. E eu já ouvi diversas pessoas na internet dizendo: irmãos, se você quiser crescer na tua vida, diminua o seu tempo de entrega na tua igreja e vai trabalhar. E eu digo para você, irmão, não te falta nada quando você serve a Deus por excelência. Você vai comprar, você vai vender, você vai prosperar, você vai alcançar, a tua casa vai viver e você ainda vai alcançar salvação e um reino na eternidade. Eu sou prova viva disso. Dá pra gente viver com qualidade e ainda assim ter um tempo de excelência na entrega com Deus. Já o oposto não é verdadeiro. Tem gente abrindo mão aqui e não vive nem aqui nem do lado de fora, porque este lugar é a tua vida espiritual que rege todas as demais coisas. Se você não estiver bem com Deus, irmão, esquece. O casamento não vai bem, a casa não vai bem, o emprego não vai bem. Mas quem tem o Senhor como ajudador, quem tem o Espírito Santo como guia, este tem provisão. Foi cantado aqui: este é sustentado. Ele discerne tudo e não é discernido por ninguém. O Senhor cuida da casa, cuida da família, cuida dos filhos. Deus cuida dos negócios. É Deus dizendo: se você tiver coragem de se dispor para o reino, você verá a glória de Deus. Você verá a glória de Deus, irmão. Quem se dispõe vê a glória de Deus. Quem está disponível vê a glória de Deus. Deixa eu caminhar para perto do final aqui. Está tarde e eles permanecem. Jesus fala assim, Jesus faz para testar mesmo, porque a gente fala de fé, a gente canta sobre fé, a gente declara fé, a gente ora, a gente só não confia. A gente fala: não, Senhor, eu não estou orando a Deus, mas eu estou orando a Deus e eu estou procurando um meio de eu mesmo resolver o negócio. Eu estou orando a Deus, mas estou ligando para um amigo: você vai me ajudar? Estou orando a Deus, mas fui lá no banco ver se empresta. Estou orando a Deus e Deus está dizendo assim: mas você ora e não me permite. Você ora e não permite com que eu me mova em direção àquilo que você precisa. A minha avó, toda vez que ela terminava uma oração, ela falava: Senhor, nós oramos o teu nome e esperamos na tua resposta. Ela sempre orou, olha a oração dela: oramos em teu nome e esperamos na tua resposta. Eu oro em nome de Jesus, mas eu estou criando a minha situação. Eu oro em nome de Jesus, mas eu estou me movendo para aquilo que eu quero. Eu vou lá e eu crio um acesso. Não deu certo, eu vou para um outro. Não deu certo, eu vou para um outro. Deus está dizendo assim: não tem condição de esperar para que eu me mova em teu favor. Se você ora a Deus, você precisa ter fé que o Senhor se levantará em teu favor. Jó disse isso, perdeu tudo, está no teu pior momento, mas ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por minha causa se levantará. Talvez eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu tenho um Deus por mim. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que cuida da minha casa. Eu tenho um Deus que cuida dos meus filhos. Eu tenho um Deus que cuida dos meus negócios. E eu oro e espero em Deus, irmão. Porque talvez entre esses 5 mil só homens, tem alguém dizendo assim: rapaz, a gente está ficando com fome, hein? Um olha para o outro, tem alguma coisa aí, não tem nada. Enquanto isso, Jesus está no monte e ele já está se movendo para suprir este povo. Olha que loucura. É Jesus dizendo assim: eu conheço a tua necessidade, eu sei aonde aperta, eu sei onde você precisa de um socorro.
Eles estão esperando. E Jesus já está dialogando, já está planejando. Ele está advertindo, testando os seus discípulos, dizendo assim: e aí, vamos dar o que comer? Um olha para o outro e fala assim: mas nós não tem nada. E a Bíblia vai dizer que Jesus já sabia tudo o que tinha para fazer. Olha, irmãos, enquanto eu estou me desesperando, Jesus já sabe qual é a porta que Ele tem que abrir, qual é o escape que Ele tem que dar, onde Ele tem que mexer. Você está desesperado, criando acesso de A, de B, de C, e Jesus está dizendo: eu sei o que precisa ser feito, eu já estou me movendo. Mas quem não tem condição de esperar o céu se mover, infelizmente vai quebrar a cara na direita, quebra na esquerda, consegue, tenta, e não consegue, não flui. E Jesus está dizendo: eu já estou me movendo, eu já estou preparando, eu já estou, o céu, o céu já está se movimentando para trazer à realidade aquilo que tu precisa. Então permaneça no lugar que o Senhor te pôs, irmão. Enquanto eles estão lá esperando, Jesus já está se movendo por isso. Irmãos, é maravilhoso quando a gente vai, a gente tenta e a gente consegue. É maravilhoso. Fala: nossa, lutei aqui, não consegui. Mas você faz ideia do que é você olhar e falar assim: Senhor, eu não tenho da onde. E você fala assim: ó, está aqui, preparei para você. Esse nível de dependência é algo tão sobrenatural. E eu falo, uma das experiências que a gente viveu foi com o carro. Eu já tinha tentado tudo, Camila. Estávamos com o carro parado na porta de casa. O último orçamento, R$14 mil, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. E eu tentei de todas as formas. Vai tentar pedir emprestado, tenta tirar no meu nome, tenta tirar o nome da Betinha, e tenta daqui, tenta de... Eu cheguei no nível de desespero que eu falei: vamos no marketplace, vamos procurar carro, nem que seja só para rodar. Olha, não tem documento e nada, só para a gente não ficar a pé. Tentei de todas as formas. Quando eu falei: a partir de hoje não tento mais nada, Senhor, agora é com o Senhor, não quero mais nem saber. Me revoltei, não quero mais, já tentei tudo. Deus chegou e falou assim: ó, já estava preparado. A irmã liga: quero vender para você, o valor da entrada é tanto. Eu falei: não tem esse tanto. Deus já tinha movido do outro lado. Quando eu menos espero, em 40 minutos, Deus resolveu um problema que eu estava tentando resolver há 8 meses. O dinheiro apareceu, o carro veio para nós, está aqui até hoje. Eu preciso que você entenda que Deus tem caminhos maiores que os seus. Deus tem acessos maiores que os seus. Está cansando porque está tentando de todo jeito, não permite com que o Senhor trabalhe em teu favor. É Deus dizendo: fica, tiver cansado, fica, eu estou com fome, fica, a necessidade está batendo na porta, fica. O céu já está se movendo em direção à tua casa, o céu já está se movendo em direção à tua família. A provisão vai chegar e o nome de Deus será glorificado. É Deus dizendo: fica, meu filho, permaneça no lugar, não abra mão do teu chamado, não abra mão do teu propósito. Deus vai chegar com um milagre e o nome dele será glorificado. Jesus: e aí, vamos fazer alguma coisa por eles? Alguém vai dizer assim: mas nem se a gente tivesse X de reais conseguir resolver. E aí, irmãos, a gente vai conhecer um Deus que não se limitou ao dinheiro. Deus não está limitado ao teu recurso. Porque se fosse sobre o teu dinheiro, você nem aqui estava. Se fosse sobre o teu recurso, a tua condição não move. O tempo que eu mais vivi milagres financeiros com Deus foi o tempo que eu menos ganhei dinheiro. Eu trabalhava e ganhava menos. Trabalhei numa multinacional, ganhava dinheiro. Não conseguia mudar de lugar para morar. Morava no mesmo lugar. Uma luta, tinha que pedir licença para os irmãos que vendiam droga na porta de casa. Irmão, você pode me dar licença? Eu estou indo para a igreja. E eu falei: nossa, como que pode? Eu estou ganhando mais de 10 mil reais, não consigo sair daqui. Perdi esse emprego. Comecei a ganhar muito pouco.
E comecei a ver a mão de Deus trabalhando em todo o tempo. O melhor carro que eu tive foi no tempo que eu menos ganhava dinheiro. A melhor casa que eu morei foi no tempo que eu menos ganhava dinheiro. O momento que os meus filhos se vestiram melhor foi o momento que eu menos ganhava dinheiro. Para que o Senhor me faça entender que não é o meu recurso, irmão. Quando Deus decide liberar algo sobre nós, com dinheiro ou sem dinheiro você vive, com recurso ou sem recurso você vive. Ele chama a existência aquilo que não existe como se já existisse, para que o nome dele seja glorificado. É Deus dizendo: por favor, tire essa preocupação da tua mente. Eu sou capaz de te suprir. Eu sou capaz de suprir a tua casa. Eu sou capaz de suprir a tua família. O salmista disse: eu estou velho, mas já fui jovem. Eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor tem recurso preparado para nós. O Senhor tem providências reservadas para nós. Você vai viver coisa grande com Deus, irmão. Alguém me assim: mas não tem dinheiro suficiente. Eu falo assim: nem é sobre dinheiro. Senhor, mas se a gente juntasse tudo aqui não dava. Ele falou: não é sobre dinheiro. Faz o seguinte: organize os homens. Manda todo mundo se assentar de forma organizada. Irmãos, a minha avó dizia que a limpeza Deus amou, a sujeira o diabo carregou. Você vai perceber que antes de Deus dar vida, foi pregado aqui esses dias sobre Ezequiel 37. Antes de ele pôr vida, antes de ele pôr carne, antes de ele pôr nervo, ele organizou tudo primeiro. Fala assim: primeiro junta cada osso com seu osso. A partir da tua bagunça Deus não vai fazer nada. A partir da tua desordem Deus não vai fazer nada. Deus está dizendo: eu preciso que você se organize. Coloque, como a gente diz aí, coloque os pingos nos is. Nós estávamos em Indaiatuba e eu sou apaixonado por igreja, né, irmão? Sou apaixonado por igreja. A gente brincou, gastou dinheiro como ninguém, tudo lindo. Estou vendo que está ficando tarde, falando: não vamos procurar uma igreja não para nós ir? Achamos uma igreja, e na igreja que nós fomos, o pastor estava ministrando uma palavra sobre vida financeira. Eu falei: nossa, como eu estava precisando dessa palavra, que poderoso. E uma das coisas que ele falou para nós, ele falou assim: ó, comece a escrever tudo que você precisa pagar, mas não esconde nada. Porque às vezes a gente fala assim: isso aqui, mas a gente esconde, finge de nós mesmos. A gente tem que esconder de nós mesmos a nossa realidade. Ele falou: escreva tudo. Planilhe. Ele está dizendo assim, ó, organize-se. Apresente as verdades. Não esconda nada. Não põe nada. Esses dias a gente foi assistir, olha que loucura. A gente foi assistir, foi uma galera assistir o jogo da Copa lá. Infelizmente já acabou, né? A Copa foi tão rápido. Assisti o jogo da Copa lá em casa. E aí a Betinha falou assim: você limpa a sala? Falei: limpo. Passei um pano ali na sala assim, mas não tirei nada do lugar, deixei o sofá no mesmo lugar. Aí o meu cunhado Daniel, esposo de Ângela, não enxerga de longe. O que ele fez? Ele falou: vou puxar esse sofá mais para frente para ficar mais perto da TV. Quando ele puxou, a sujeira estava toda escondida debaixo do sofá. Antes da Betinha chegar, eu falei: meu Deus, me dá essa vassoura aqui. Disse: Daniel não é crente não. Comecei a varrer. A falta de organização. Eu não passaria essa vergonha se eu tivesse feito as coisas certas. Vai limpar? Tira o sofá do lugar. Limpa tudo. Senão a gente mascara. Minha avó dizia assim, ó, por fora, quando a gente morava com ela na roça, a gente chegava: mãe, está tudo pronto, já está tudo arrumado, a gente quer sair para brincar. Ela falou: então deixa eu ver. As tampinhas do fogão tudo areada. E ela vinha cantando assim, ó, por fora é bela a viola, por dentro. Aí ela levantava as tampinhas assim, ó, pão bolorento. Ela limpa de novo. Eu falei: mãe, mas essa sujeira não sai. Sabe o que ela falava? Sai sim, porque ela não nasceu aí.
Sai sim, irmão. Se não nasceu com você, tem que sair. Essa bagunça tem que ser arrumada. Essa casa tem que ser limpa. Olha o que Jesus está dizendo: organiza. Eu não faço milagre a partir da tua bagunça. Precisa estar alinhado. Se prepara. Tem gente que quer viver coisa grande, mas não se prepara em nada. Não prepara o ambiente, não prepara o terreno. Jesus vai mandar chuva, você nem pôs a semente na terra para que a água molhe a terra e faça crescer. É Jesus dizendo: prepare-se, organize-se. Quer viver coisa grande com Deus? Prepare o terreno que é o teu coração. Alinhe-se, esteja alinhado com aquilo que o céu tem para derramar, porque quando Ele vier com a providência, você vai ser suprido e abastecido. Mas tem que se organizar, irmão. Tem que se preparar para isso. Eu recebi durante muitos anos profecia de que eu iria pregar e viajar o mundo. E toda vez que alguém falava assim: irmão, Deus vai te levar para outro país, eu chorava. Oh, eu creio, meu Deus. Estou me vendo lá na Times Square, na Torre Eiffel. Estou vendo, Senhor, estou vendo. Mas sabe o que eu fiz para viver esses milagres? Nada. Não me movi em nada. Teve um dia que eu fui pregar numa igreja, o irmão chegou para mim e falou assim: Deus manda dizer que o tempo chegou, mas o preparo não veio. Irmão, regalei os olhos assim, ó. Eu falei: do que será que esse irmão está falando? Pensei. Quando eu pensei, ele respondeu: eu disse que você viajaria, mas nem o passaporte você tirou. A gente fala que crê e não se prepara para nada. No outro dia estava eu lá no site da Receita. Eu achei que era tão difícil. Eu achei que chegava lá, o pessoal ia olhar, tem até uma piada: é preto, cai não, já manda fora. Irmão, foi a coisa mais fácil do mundo. R$200, não é nada fora da realidade. Eu não me preparei para isso. Agora estou lá com o passaporte falando: Senhor, se o Senhor quiser agora, se o Senhor quiser, eu já estou, o passaporte está aqui. Já deixei os meus clientes sobre aviso: a qualquer hora dessa eu posso estar indo viajar, vou trabalhar home office, já estou com tudo organizado. Aqui na igreja, graças a Deus, as coisas já funcionam, já fluem sem mim. Tem pastores aqui capacitados, está tudo certo, Senhor. É só o Senhor dar o sinal e eu estou indo. É Deus dizendo: prepare-se, organize-se para viver. Prepare a terra do teu coração, organize discípulos, organize os homens aí, prepare tudo, porque eu vou ter uma conversa com Deus, e a partir desta conversa algo sobrenatural vai acontecer, e eu libero isso como uma profecia para a tua vida. Algo grande está por acontecer, algo poderoso está vindo sobre nós, a nuvem da glória de Deus está sobre a igreja. Isto é sinal de abundante chuva. Prepare a terra do teu coração, prepare o ambiente da tua casa, prepare o ambiente na empresa, limpe o que precisa limpar, tire o que precisa tirar, porque milagres estão chegando sobre nós, irmão. Após isso, preparou? E aí o que a gente tem? Tem um rapaz aqui, que o que ele tem? 5 pães, 2 peixes. Alguém vai dizer: isso aí é muito pouco. E eu já disse, milagre acontece a partir de algo que a gente traz, independente do tamanho da necessidade. O que importa é aquilo que você trouxe. Alguém olha e fala assim: nossa, mas a dívida é de 1 milhão, e eu ganho 10, eu ganho 5, eu ganho 2. Deus está dizendo: é a partir daquilo que você tem. É a partir daquilo que você tem. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente olha para o tamanho do problema. Sempre é o tamanho do problema, sempre é o tamanho do gigante. Nunca é sobre a nossa fé imposta naquele que pode fazer. Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Porque todo mundo está olhando para Golias e falou: vou nada, você viu o tamanho do homem? Você é doido, né? Vou não. O homem é enorme, gente. O homem de guerra, o homem vem gritando: não tem homem em Israel.
A voz do homem assusta, entende, irmão? Uma das estratégias do diabo para tirar você do foco são os gritos. E ele grita de toda forma. Ele grita como a Rose já contou aqui, um dos gritos que ele deu lá na vida dela, ó, se não se preparar, vai despejar, vou arrancar você daí. A gente já fica, meu Deus. Olha, outro grito, se não chegar até tal momento, morre. E a gente já entra em desespero. São os gritos que o diabo está dando. Amanhã é dia de pagar um boleto. A gente já perde a nossa paz. Amanhã, e aí a gente vai perdendo a estrutura. A gente só olha para o problema. A gente só olha para a dificuldade. Aí está vindo Davi olhando. Nossa, que homem, grande, né? Grande. E aí Davi tem coragem, tenho coragem. Porque ele vem contra mim com espada e com lança. Mas eu não estou indo contra ele com aquilo que eu tenho. Eu estou indo contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. E acredite, irmão, você serve a um Deus que nunca perdeu batalha. Isaías capítulo 6 vai dizer que o séquito de Deus enchia todo lugar. Que séquito é esse? É um tecido enorme com todos os brasões de guerras que ele já venceu. Encheu todo o ambiente dizendo: o teu Deus não perde, ele não perde batalha. Não existe guerra que ele entra que ele saia derrotado. Ele é maior que o gigante, ele é maior do que os gritos. Ele faz acalmar a tempestade, ele quebra o arco, aleluia, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo, e ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é Deus, ele é maior, glorifique por isso, ele é maior, irmão, ele é maior. O que você tem? Eu tenho isso e isso de dificuldade. Sabe o que Jesus faz? Ele pega os pães. É pouco, né? É pouco. Mas ele agradece. Obrigado, meu Deus. Para muitos é pouco. Mas eu sou grato. Eu agradeço. Irmãos, está aqui um dos segredos porque que a gente deixa de viver coisas grandes com Deus. A gente fala assim: nossa, eu estava esperando 10, veio 1. Aqui não adianta de nada. Isso aqui não serve para nada. Isso aqui não resolve o problema. A gente pega aquilo que Deus deu e fala assim: ó, o Senhor errou. O que o Senhor deu não é o suficiente. O que o Senhor proveu não vai adiantar de nada. E aí, na hora que a gente deveria levantar um altar de gratidão, a gente levanta altares de murmuração. Presta para nada. Não adianta de nada. E eu falo sempre: a gratidão é o último degrau para a gente viver um milagre com Deus. Quem não consegue ser grato, não vive, não chega. Irmãos, palavras lançadas são sementes plantadas. Palavras repetidas são sementes regadas. É você dizendo assim: é isso que eu estou plantando. A tua boca, as tuas palavras, a Bíblia diz: conforme você rasura no teu coração, assim sucederá. É sobre aquilo que você diz. É sobre aquilo que você crê. É sobre aquilo que você acredita. É sobre aquilo que você libera. Jesus fala assim: é pouco, né? Mas eu sou grato. É tão poderoso quando a gente se aproxima de pessoas gratas, irmãos. É tão diferente. É tão diferente. A gente vive diferente, os dias são mais leves. Quando você está perto de alguém que tem gratidão pelas coisas, pela vida. A Betinha, minha esposa, ela tem uma tia. Irmãos, a tia dela criou 4 filhos. Olha, ela tinha 3 meninas, adotou um menino. O marido dela morreu quando essas crianças ainda eram novas. Ela criou os 4 sozinha. Ela tem uma kitnet lá na praia. E ela falou para mim que teve um dia que ela estava indo para a praia, Carla, e ela começou a perceber que ela começou a mancar. Do nada. Procurou um médico e ela descobriu que tinha uma doença degenerativa, que a perna dela encolhia. Ela ficou deficiente do nada.
Aí, há um tempo atrás, a gente foi na casa da tia. Eu olho e falo assim, nossa, uma pessoa que criou 4 filhos sozinha, sem ninguém para ajudar, ficou deficiente do nada, teve uma doença que quase morreu, ficou meses em coma, esqueceu, perdeu a memória, esqueceu do povo. Quando a tia Du acorda, ela abre a janela e ela fala assim, obrigado pelo dia, obrigado pelo sol, obrigado pelo ar, obrigado. Irmãos, ela agradece pelo ar que respira, ela agradece pelo sol, ela fala assim, dia, olha que doideira, ela fala, dia, eu te desejo um bom dia, você me deseja um bom dia. Ela vai caminhar lá na orla da praia, e você vai perceber que essa senhorinha, aposentada, ganhando um salário mínimo, conseguiu formar 2 filhas professoras, uma nem mora no país, está morando lá na Austrália, a família dela vive bem, estruturada, alinhada, ela mora numa casa excelente, tem a casa de praia dela, ganhando muito pouco. Ela diz, Glauber, agora eu quero mudar todos os móveis da minha casa. Quando eu menos espero, todos os móveis novos já chegaram. Alguém vai olhar, mas como que pode? É a gratidão, é pessoas que conseguem ser gratas. Nunca é sobre aquilo que me acontece, é sempre sobre aquilo que eu faço com aquilo que acontece. Alguém pode olhar, mas coitado, perdeu mãe, perdeu pai. Eu sou grato, eu encho o meu coração de gratidão, e por isso eu tenho contentamento com tudo aquilo que Deus me proporcionou. Eu não sou um coitado, você não é um coitado, você é o alvo da graça e da misericórdia de Deus, irmão. A mulher faz tudo. E há um tempo atrás, alguns meses atrás, a tia Du foi banhar, percebeu um caroço. Ela falou assim, olha, eu preciso ir no médico. Descobriu um caroço e era um câncer. O medo, desesperado, todo mundo. Gente, a tia Du, meu Deus, não tem idade, já tem uma saúde debilitada. Encontramos com ela no Natal. E aí, tia Du, como você estava? Assim, daqui a pouquinho eu vou tocar o sino. Que sino é esse, tia Du? É o sino de que eu venci o câncer. Quando eu menos espero, está lá na rede social, ela tocou o sino, ela conseguiu vencer um câncer. Ela já tinha determinado no coração dela, eu vou vencer, eu vou alcançar. E ela alcançou. Tinha tudo para desistir da vida, tinha tudo para abrir mão, mas se disponibilizou a viver o que Deus tem para ela. É Deus dizendo assim, vai ficar reclamando, vai ficar murmurando, vai ficar se queixando, ou vai agradecer? Tudo, irmãos, é uma questão de ótica. É sobre aquilo que você enxerga. Tudo é sobre aquilo que você enxerga. O que você vê? Quando você olha para a tua vida, o que você vê? Eu converso com muita gente, aconselho muita gente, e as pessoas falam assim, ai pastor, nossa, mas está tudo errado. Eu falei, está tudo errado? Sério mesmo, você só está enxergando isso? E às vezes eu vou contando para a pessoa o que eu enxergo na vida dela. E ela fala assim, pensando bem, né pastor? Até que Deus foi mó bom comigo. Eu falei, pois é. E a gente não tem essa visão. A gente potencializa o problema, a gente potencializa a dificuldade. E Deus está dizendo, potencialize a tua gratidão, potencialize a tua fé. Faz com que a tua fé seja maior do que o gigante que apresentou para você. Faz com que a tua fé seja maior do que a dificuldade que está vindo sobre você e sobre a tua casa. Tem problema? Tem problema. Você não é o único que tem problema. Quer ver? Levanta a mão aí quem está passando por um problema e precisa de uma solução a caráter emergencial. Levanta a mão, por favor. Levanta a mão, levanta a mão. Isso. Pronto. Aquele que está passando por um problema pode olhar. Mais da metade da igreja está no mesmo barco. Estamos todos no mesmo barco, irmão. Deus está dizendo assim, você vai mesmo fazer com que essa dificuldade seja maior do que aquilo que eu posso fazer por você? Ele agradeceu. Ele falou assim, agora distribua.
E foram distribuindo, irmãos. E sabe o que eu acho lindo? A gente veio de uma família meio pobre, né? Eu lembro que o meu tio Quinho, ele tinha muitos filhos, fazia os aniversários dos filhos, comprava um bolinho assim. O meu avô que está aqui, ele teve 7 filhos. Desses 7 filhos, gerou 27 netos e 17 bisnetos. É uma família enorme, irmão. Desespero de família. O Natal a gente faz parcelado, que não cabe todo mundo mesmo. Não tem condição, é gente demais. Eu tenho um primo que, se me perguntar o nome, não sei. Quando aparece lá, eu falo: meu filho, de quem que você é filho? Sou filho do fulano. Eu falo: oh, que maravilha, nem sabia que o fulano já tinha um filho desse tamanho. Meu tio, ele vinha, trazia um bolinho: vamos comemorar o aniversário do Jonathan. Era um bolinho pequenininho. Terminava o culto, o bolinho estava lá. Aí a mãe do Jonathan ia cortar o bolinho, cortava aquela fatia tipo folha de sulfite, sabe assim? Só o cheiro do bolo. Um copinho de refrigerante só para não passar em branco. A gente fala assim, né? Não, isso aqui é só para não passar em branco. Você acredita que com Jesus não funciona assim, irmão? Quando Jesus decide entregar algo para alguém, Ele te entrega até você estar saciado. Ele fala assim: começa a distribuir, e depois que todos estiverem saciados, ou seja, satisfeitos. Não, alguém fala assim: nossa, estava tão bom, queria até comer mais. Ele: não, coma até onde você aguenta. A bênção de Deus, ela é transbordante. O que é transbordar? Ela sai da borda. A borda delimita, é um limite. A borda representa um limite. Deus está dizendo: aquilo que eu vou derramar não tem limite. Passou da borda, passou do teu limite. Alguém olhava e falava assim: mas com isso aí, era só o cheiro do pão e o cheiro do peixe. Jesus: não, comigo você vai se alimentar e vai sair saciado. Ninguém fica com fome na mesa de Jesus, ninguém sente falta na mesa. Recebe isso aí como profecia para a tua vida. Vai sair saciado, vai sair abastecido. Ele diz: dê, entregue a todos, e eu quero que eles fiquem saciados. E eu vou dizer algo para alegrar o teu coração: depois que todos se alimentaram, ainda teve sobra. É Deus dizendo: fique tranquilo, eu já cuidei do de hoje, e o amanhã também já está preparado. Vai ser saciado, abastecido por Deus, irmão. 12 cestos sobraram, a partir de 5 pães e 2 peixes. Na minha cabeça, 5 pães e 2 peixes dá para, não sei lá, não faço ideia do tamanho que seja esse pão. Se sou 5, 10, 15, o resto vai ficar tudo olhando. Ele falou assim: não, eu alimentei a todos, e ainda teve sobra. Para que o Senhor nos faça entender, irmãos, que Ele não está limitado. O recurso pode ser curto, mas se a fé for grande, o recurso faz transbordar. Se a fé for grande, o teu recurso faz potencializar aquilo que tu precisa. Agora é com você. Deus está dizendo: eu tenho condição de fazer, eu quero fazer. E aí? Glauber, mas eu não tenho fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas toda quarta, todo domingo, a gente tem pregado a palavra de Deus aqui para você. Isso potencializa a tua fé. Eu já entrei na igreja, irmão, arrasado, e saí daqui arrasando. Falei: nossa, amanhã um milagre chega. Porque a palavra de Deus enche o nosso coração de fé e expectativa. Cada culto que você não está presente, você deixou de acrescentar na tua fé. E para cada culto Deus tem um maná. E essa questão do maná é tão poderosa. A gente aprendeu isso aqui na aula de segunda-feira. O que significa maná? O significado da palavra é: o que é isso? A Bíblia vai falar 2 referências sobre o maná, e 2 pessoas falam sobre o maná. Uma fala que o maná tem gosto de pão de azeite, outro vai falar que o maná tem gosto de pão de mel. Olha que loucura. Favos de mel. Favos de mel. Sabe o que significa isso? Que o maná tinha um gosto diferente para quem comia. Era o mesmo maná, mas quando entrava, vinha diferente, porque Deus conhece a tua necessidade. Ele está dizendo assim: olha, para você, Jússi, a palavra é a mesma,
mas alcança a tua necessidade, que pode ser diferente da do David, a dele também vai ser alcançada. Olha que poderoso é a palavra de Deus. Talvez o teu problema seja familiar. Eu estou pregando aqui, Deus está falando com você sobre o teu problema familiar. Talvez o da Ju seja um problema na empresa, muito dinheiro para calcular, não sabe para onde vai investir, e Deus está falando para ela também. É Deus dizendo: o maná é o mesmo, mas alcança necessidades diferentes. Enquanto o teu coração estiver aplicado, Deus vai suprindo as tuas necessidades e nada vai te faltar. Amém ou não amém, irmãos? Aplica o teu coração em Deus. Dedique-se ao reino de Deus. Dedique-se às causas do reino. A gente tem uma casa de apoio que a gente ajuda. E esses dias, conversando com a Betinha, eu falei: nossa, Beth, estou cansado, porque foram um mês, nesse mês que passou, foram 2 perdas, sabe, muito triste. E aí ela falou: nossa, mas será que a gente está investindo na causa certa? Uma luta, uma prova. A gente luta pelas pessoas, irmão. Luta. Guerras essas talvez a igreja nem conheça. Talvez a igreja nem sabe. O menor dos nossos problemas é o dinheiro. É guerra em oração mesmo. É em visitar. A gente saiu daqui numa segunda-feira, depois da escola do reino. A gente foi orar por um rapaz. Ele não falava nada. Está aqui a Cris, que não deixa a gente mentir. Mas chorava desesperado. Guerras interiores, que é muito pior do que dinheiro. Mas no domingo passado, quando acabou a ceia, nós estávamos lá em cima conversando. E o Dan, que foi embora, né, para o Goiás, ele falou: ah, pastor, eu não queria ir. Eu consegui me aproximar de Jesus aqui na igreja. Eu queria tanto ficar. Mas a Liz quer ir, ela tem família lá, tem tudo, vamos embora. Aí a mãe do Dan veio conversar com a gente. Ela: pastor, qual que é a metragem do terreno da igreja? Eu falei: é 4,70 por 20. Ela: ah, é legal. Sabe por quê, pastor? Eu tenho um terreno lá no Goiás, dessa mesma medida. Eu quero doar esse terreno para a igreja. Constrói uma igreja lá no Goiás, para minha família ir tudo congregar lá com vocês. A gente acha que, não, mas eu que estou fazendo, eu que estou me doando. Você não faz ideia do que o Senhor está fazendo por você. Nós temos 6 meses de igreja, e agora talvez, se for na vontade de Deus, nós vamos construir um prédio. A segunda igreja já está por vir. Você faz ideia do que é que Deus pode fazer a partir de um coração entregue? Alguém vai lá: nossa, mas está gastando, está perdendo. Não estou perdendo, eu estou investindo no reino. Nós temos a Cris aqui, abraçamos ela, e hoje ela está aqui conosco. É Deus dizendo: quem investe pela causa do céu, é o céu quem sustenta, é o céu quem alimenta, é o céu quem provê. Deus tem coisa maior. O teu dinheiro nem se compara aos lugares que Deus pode te levar. O teu recurso nem se compara. Aplique o teu coração em Deus e viva coisas poderosas com Ele. A gente ganhou um terreno lá no Goiás. Eu não sei nem onde é, Luisiane, sei lá. Você já imaginou isso, irmão? Você faz ideia do que é isso? E todos aqueles que vêm, que a gente cuida. A gente conversou com a Nay, e a Nay falou: pastor, assim que o Azaf estiver alta, eu não falto um culto. Ontem a Fernanda não pôde ir buscar, hoje também não foi. Você está aqui, né, Cris? Veio ontem, veio hoje. Você faz ideia do quanto a gente pode mudar a vida das pessoas, irmãos? E isso, dinheiro não tem condição de comprar. Não compra. Deus está esperando o nosso posicionamento para que essa grande obra comece a acontecer. É a partir de nós. Amém ou não amém, irmãos? Amém ou não amém? Ali vai dar um recado? Ali? Junto com as crianças? E vai? Vai?